Meus queridos amigos, uma boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva nesta casa que completou ontem 105 anos. Que maravilha, que época fantástica, que casa maravilhosa que nos acolhe nesse momento e por mais de um século, não? Consolando e divulgando a doutrina dos Espíritos. Mas vamos começar os nossos trabalhos nessa noite então. Naquela época, quando Jesus iniciava a divulgação do seu Evangelho de paz, ele dirigiu-se pela primeira vez para a cidade de Jerusalém. Ele sai, desloca-se da Galileia e parte na direção da cidade de Jerusalém. Quando ele chega lá, ao adentrar a cidade, Jesus encontra um grupo de sacerdotes ociosos que estavam sentados ali às portas do templo. E um desses sacerdotes, que chamava-se Hanaã, impressionado e magnetizado pela figura ímpar de Jesus, ele levanta-se e dirige-se até o Cristo e trava-se ali o seguinte diálogo. Hanaã questiona Jesus: Galileu, que fazes aqui em nossa cidade? E Jesus responde com modesta nobreza: passo na cidade buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Pergunta o sacerdote impressionado. Que pensas tu, Galileu, venha a ser o reino de Deus? E Jesus lhe responde: este reino é a obra divina nos corações dos homens. Obra divina em tuas mãos? Pergunta novamente Hanaã. Com que contas para esta empresa tão difícil? Quais são os teus companheiros? Quem são os teus seguidores? Acaso têm o apoio de algum príncipe ilustre para esta difícil tarefa? E Jesus lhe responde de maneira humilde: os meus companheiros hão de vir de todos os lugares. O sacerdote então dá uma gargalhada irônica e diz: com certeza, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Com certeza estes serão o teu material de apoio. Mas Galileu, já vistes porventura uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? E Jesus, aprendendo toda a ironia daquela pergunta do sacerdote, responde a ele com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais formoso e mais puro do que o sentimento. E não há cinzel no mundo superior ao da boa vontade.
O sacerdote, então, impressionado com a resposta de Jesus, responde a ele: conheces porventura, Galileu, Roma ou Atenas? Eram as mais prodigiosas cidades daquela época. Roma, a senhora do mundo, com seus exércitos invencíveis, e Atenas, o berço dos filósofos, da inteligência da época. E ele pergunta a Jesus: conheces Roma ou Atenas? E Jesus lhe responde: eu conheço o amor e a verdade. Por acaso, Galileu, conheces os códigos imperiais e as leis do nosso templo aqui em Jerusalém? E Jesus finaliza dizendo: eu sei qual é a vontade do Pai ao meu respeito. O sacerdote, irritado, se afasta e Jesus prossegue a sua visita à cidade. Após ele então caminhar por Jerusalém, ele regressa ao lago de Genezaré. E passando ali pelas margens do lago, Jesus procura ansiosamente por Simão Pedro e André, que estavam pescando naquele momento. E Jesus os procura, chega até eles e diz: Simão, André, quereis ser os meus discípulos? Simão Pedro e André olham para Jesus e aquela fisionomia lhes parecia familiar. Eles poderiam não se recordar, mas eles tinham uma certeza que já conheciam aquele homem, que já o tinham visto e ouvido aquele timbre de voz em algum lugar. Eles não compreendiam, mas sentiam que já conheciam a Jesus. E o mestre os convida: quereis ser meus discípulos? E Jesus começa a lhes explicar sobre o reino de Deus. André responde ingenuamente: mas um reino? Cafarnaum tem tão poucas casas. Como é que nós vamos fundar um reino aqui? Uma vilinha tão pequena. Indaga André ingenuamente. E Pedro, que entendera menos ainda o que Jesus havia dito, fala: não, André, o lago tem outras cidades e o reino poderá abranger todas elas. E Jesus sorri e adia prazerosamente as explicações para o futuro. Iniciava-se então ali o trabalho apostólico do Cristo. Andando mais um pouco, ele encontra Levi, que mais tarde seria conhecido como Mateus. E assim ele vai até reunir os apóstolos, formando ali o colégio dos 12. E começa a obra de implantação do reino de Deus. Os apóstolos esperavam um reino físico, exterior, construído com tijolos, com paredes, uma construção. Mas Jesus almejava construir por dentro, nos corações dos homens. E durante os 3 anos que ele educou os seus apóstolos, Jesus procurava modelar este grande mármore que são os nossos sentimentos. Era ali que ele trabalhava, dentro dos corações. O reino de Deus, então, ele é uma obra divina, mas uma obra dentro de nós, dentro dos nossos corações. Não é uma obra exterior, não são templos de tijolos,
é uma construção portas adentro do nosso coração. É ali que Jesus trabalha. Porque não obstante toda a petulância e a soberba do sacerdote Ranaã, que pergunta a Jesus: conheces Roma ou Atenas? Com soberba, querendo diminuir o Cristo. Não sabia que falava com o governador do mundo. E que se Roma e Atenas existiram, e existiam naquela época, é porque ele assim o permitia. Mas olha a soberba: conheces Roma ou Atenas, Galileu? Não obstante toda essa soberba, onde está a Roma dos Césares hoje? Onde se encontra? Ruínas, escombros. Onde está Atenas dos grandes filósofos? Ruínas, escombros. Se pegarmos um avião agora e nos dirigirmos ali para Roma e para Atenas, ruínas, escombros. Onde procurar as civilizações do passado com suas glórias e com seus exércitos? Tudo transformou-se em ruínas. E os generais poderosos, os grandes conquistadores, que desfilavam com seus cavalos fogosos e com suas espadas e baixelas de prata, onde estão? Todos foram obrigados a atravessar as portas do túmulo. Todos passaram. Porque todos os poderes, todas as riquezas humanas passam com uma velocidade vertiginosa. Vertiginosa. Todo o poder e toda a riqueza passa. Hora que menos esperamos, estamos desencarnando. E aqui fica tudo aquilo que, na nossa ilusão, acreditávamos que era nosso. Passa. Vertiginosamente. A única coisa que permanece é aquilo que construímos dentro dos nossos corações. O que você construir dentro de você, nunca mais você perderá. Nunca mais passará. Permanecerá, acompanhará você por toda a vossa imortalidade. O que você construiu dentro do vosso coração. Era sobre isso que Jesus falava. O reino dentro de vós. E assim, focalizando a figura de Simão Pedro, nós vemos Jesus construindo o reino de Deus. Não no lago de Genezaré, como pensava André, nem nas cidades vizinhas abarcadas pelo lago, como imaginou Simão Pedro, mas dentro do coração de Simão Pedro. Dentro do coração. Passado algum tempo, após as bodas de Canaã, quando Jesus transformar a água em vinho, Simão lhe procura com suas dúvidas, com suas angústias. Ele procura por Jesus e lhe interroga: Mestre, por acaso não estimulastes a bebedeira ao transformar a água em vinho? E Jesus lhe responde com sua pedagogia celeste: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de se servir a um amigo? A resposta
era uma profecia. Porque naquele casamento, o noivo era uma pessoa próxima de Jesus. E no dia mais importante de sua vida, estava se casando, recebendo os seus amigos, recebendo os seus parentes. Na festa do seu casamento, o vinho acabou. E ele, desesperado, procurou por Jesus. Conheces a alegria de servir a um amigo, Simão, quando ele necessita de ti? Amargurado, então, o noivo procura pelo mestre. E o mestre, dando a lição do servo, transforma a água em vinho, mas ao mesmo tempo aproveita o símbolo para ensinar que o evangelho se iniciaria na terra em clima de grande alegria. Por isso ele se chama Boa Nova. É motivo de alegria. É a boa notícia. É o que veio para nos levar aos mundos de luz. É o roteiro. É motivo de alegria. Por isso iniciou-se em uma festa de casamento. E Jesus prossegue ensinando a Simão: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E assim Simão vai sendo educado por Jesus. O mestre vai trabalhando no coração de Pedro, no mármore dos sentimentos, ali dentro onde as construções são eternas. É lá que ele construía. E ele vai educando Simão Pedro. De início, Simão era um apóstolo rude, nervoso, não sabia dosar a energia, era pavio curto, ele se irritava com qualquer coisa. E Jesus, devagarzinho, vai educando o espírito de Simão. Vai construindo o reino de Deus dentro do coração de Pedro. No final de seu ministério, Jesus pergunta a eles estavam caminhando. E Jesus volta-se para os seus apóstolos e diz: o que dizem os homens a meu respeito? E os apóstolos respondem: olha, mestre, uns dizem que tu és Jeremias, outros que tu és um dos profetas que regressou, outros falam e afirmam que tu és João Batista. Percebam que a reencarnação era comum naquela época, porque com exceção de João Batista, Jeremias, Isaías, os profetas que antecederam a Jesus, viveram séculos antes do Cristo. Séculos. Elias, 600 anos antes de Jesus. Para que ele fosse um daqueles profetas que voltou, o espírito de um deles tinha que ter reencarnado no corpo de Jesus. E Jesus, como não era nenhum daqueles profetas, retorna a pergunta aos apóstolos agora: e vós, que convivestes comigo por esses 3 anos, quem dizem vós que eu sou? Agora, Simão Pedro, já com o coração mais amadurecido, com o coração já trabalhado pelo cinzel da boa vontade do Cristo, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nós aguardávamos ansiosamente. E Jesus lhe responde: sois bem-aventurado, Simão Pedro, pois não foi nem a carne nem o sangue que te revelastes, mas o meu Pai que está nos céus. Aos poucos Pedro foi sendo educado, os apóstolos foram sendo trabalhados no coração por Jesus. Mas Simão ainda era frágil, e ele oscila quando Jesus começa a descrever os quadros da crucificação que o aguardava. E aí ele oscila ali,
e diz a Jesus: mas mestre, não vás então para Jerusalém? Você não pode sofrer. Vamos fugir daqui. E Jesus o repreende: afasta-te de mim, advertindo Simão Pedro sobre os problemas da oscilação que ocorre conosco. Ora, estamos ligados com as fontes do bem, e tudo em nós consola, ampara, auxilia. Outrora oscilamos, estamos ligados às fontes do egoísmo que ainda habita em nós. E aí naquele instante estávamos amparando, dali a pouco estamos criticando e falando mal e semeando a discórdia. É o problema da oscilação. Jesus adverte a Pedro sobre isso. Sois o Cristo, Filho do Deus vivo. Estava ligado com as forças do bem. Mestre, fuja, vamos embora, você não pode sofrer. Querendo tirar Jesus do testemunho necessário para a solidificação do Evangelho. Querendo desviar Jesus do seu caminho. Afasta-te de mim. Estava ligado com as forças do egoísmo. Ocorre conosco isso diariamente. Diariamente. Porque incompreendemos qual é a vontade do Pai ao nosso respeito. Hanã pergunta: conheces os códigos imperiais e as leis do templo de Jerusalém? E Jesus responde: eu sei qual é a vontade do Pai ao meu respeito. Já sabe tudo então. Se ele conhece a vontade do Criador ao seu respeito, ele não precisa ser conduzido por código civil, por legislação nenhuma. Ele já é conduzido pelo coração, pelo reino de Deus que já está construído dentro dele. Porque se o reino de Deus é obra divina em nossos corações, Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. O problema é que nós nem sempre queremos aquilo que é o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós, mas nós não queremos. Nós nos iludimos, acreditando que sabemos o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. Porque às vezes o melhor para nós é a doença, é o desencarne prematuro. Nós avaliamos as coisas do ponto de vista de uma única existência, não obstante nós já compreendermos que vivemos muitas vidas. O Criador nos enxerga, nos entende como espíritos imortais. É muito diferente. Por isso Ele quer o melhor para nós. Sempre o melhor. Mas nem sempre é o que queremos. Porque se sempre quiséssemos o melhor para nós em nossas jornadas evolutivas, enquanto encarnados, nenhum de nós enfrentaríamos expiações e dores aqui na Terra. Se sempre escolhêssemos o que de fato é o melhor. E o melhor é sempre o amor. É porque escolhemos o pior, nos desviamos do amor, é que atraímos para a nossa senda espiritual o sofrimento e a dor. É por isso que sofremos aqui. Deus não tem nada com isso. São nossas escolhas equivocadas. Nossas escolhas. Jesus então ali ensina a Pedro a submissão da vontade divina e se encaminha para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Todos ali sem entender que aquela seria a última Páscoa de Jesus ao lado dos seus apóstolos. Jesus sabia, mas os apóstolos não tinham esse discernimento. Eles entendiam, mas Jesus sabia perfeitamente o que lhe iria acontecer. Ele sabia. Tanto sabia que ele diz aos apóstolos: desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco. Era o imenso amor de Jesus
que desejava se despedir daquelas crianças espirituais que fora confiado a ele. Desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco. Ele queria se despedir, reunir-se com eles pela última vez. Jesus sabia o que iria lhe acontecer. E assim eles vão sendo educados pelo Cristo, educados por Jesus. Na ceia, Jesus adverte a Judas explicitamente, dizendo que ali o único enganado era o próprio Judas. Ele fala pessoalmente com Judas, tentando demovê-lo do plano que ele havia arquitetado. Jesus sabia exatamente o que se passava no coração de Judas. Sabia, e o adverte: olha, o único enganado aqui é você, meu filho. Existe disso, vamos seguir o caminho do amor. Mas Judas tinha um plano. E qual que era o plano de Judas? Judas é assim, ele olhava para Jesus e ele não entendia a mansidão do Cristo. Ele não entendia. Ele achava que Jesus era lento, muito lento, tímido nas suas resoluções. Judas acreditava que o sucesso do Evangelho dependia de uma aliança com os poderosos da época. Ele não entendia que o reino de Deus era obra divina a ser construída dentro dos corações. Ele achava que sem o auxílio de Anás, de Caifás, dos poderosos da época, Jesus não tinha chance nenhuma. Ele pensava isso. Ele acreditava então que o reino divino era uma obra externa, a ser construída com pedras, e que dependia de política humana. Então ele arquiteta um plano. Pensou ali, arquitetou um plano. E o problema é que nenhum de nós podemos criticar a atitude de Judas, pois há 2000 anos estamos repetindo a experiência de Judas. Estamos buscando Jesus fora de nós. Nós confiamos mais nos poderes humanos do que na bondade celeste que nos dirige. Estamos repetindo o plano de Judas. E qual que era o plano de Judas? O plano de Judas consistia em fazer uma aliança com os romanos e com os sacerdotes do templo, as lideranças judaicas da época. E aí ele combinou ali, com aquelas raposas ali, imagina. Eram os nossos políticos de hoje. Ele combinou Judas, na sua inocência, com aqueles poderosos da época. Assim, ó, vocês vão prender Jesus. Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, travaria uma guerra pela independência de Israel, que estava sob o domínio do Império Romano. Olha bem, a inocência de Judas. Era como se nós aqui nos pegássemos em armas, sei lá, paus e pedras, e disséssemos que nós vamos enfrentar os Estados Unidos numa guerra. É descomunal a diferença. Você acreditava que ele iria com a espada ali, ia fazer uma revolução e ia conseguir expulsar os romanos, que dominavam todo o mundo conhecido na época, a grande parte do mundo. Então eles prenderiam Jesus, ele lideraria uma revolta para libertar, travaria uma guerra pela independência de Israel, e após libertar Jerusalém do Império Romano, soltaria Jesus. E aí Judas alegremente diria ao mestre: senta aqui, mestre, senta aqui no trono, senta aqui.
a guerra já foi travada. Eu já derramei o sangue necessário, porque Jesus era muito manso para matar alguém. Ele achava que Jesus era lento, né? Eu já matei o que tinha que matar. O sangue já foi derramado. A guerra já foi travada. Agora senta aqui, mestre, e reine soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas, que ele arquitetou na sua cabeça ingênua. Era esse o plano dele: conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração. Dominar o semelhante antes de conquistar o autodomínio. Era o plano de Judas. E na ingenuidade de Judas, Jesus é preso e é crucificado. Judas, percebendo que havia sido vítima da esperteza da política humana, com um remorso gigantesco por ter confiado mais nos homens do que em Deus, ele não suporta a dor e suicida-se. Seria ele, então, Judas, o apóstolo que exigiria de Jesus a mais alta dose de amor. Por quê? Porque dentre os apóstolos era o que mais tinha dificuldade em compreender, em entender que o reino de Deus é obra divina nos corações. Ele achava que era fora, que era com a guerra, com posses, com prédios, com templos. Por isso é o apóstolo que mais deu trabalho ao Cristo. Ele não entendia que é uma obra a ser realizada dentro dos corações, trabalhando nos sentimentos. Quando então Jesus é aprisionado, Simão Pedro, inconformado, retira a espada, imaginando também como Judas, que o reino de Deus é uma obra externa, se prepara para lutar e decepa a orelha do soldado. Corta a orelha do soldado fora. E Jesus, com a sua serenidade imperturbável, serenidade daqueles que já compreenderam a vontade do Pai ao seu respeito, diz: Simão, guarda a tua espada. Guarda a tua espada, Simão, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Era como se ele dissesse assim: olha, Simão, você já perdeu uma orelha, guarda a tua espada antes que te aconteça algo pior. Toda vez que nós ferimos nosso semelhante, é como se derramássemos sofrimentos em nossa própria vida atual ou na vida futura. A lei de justiça que rege os nossos destinos manda que a vida retribua exatamente aquilo que damos a ela. É lei. É lei. Chico Xavier nos diz que o mal semeado na vida de nossos semelhantes é brasa que colocamos sobre as nossas próprias cabeças. Brasa sobre as nossas próprias cabeças. Por isso Jesus adverte: guarda a espada, Pedro, para que não percas mais que uma orelha. E vai lá e cura a orelha do soldado. Momentos antes, em conversa com os discípulos, Jesus já havia advertido Pedro. Quando ele disse assim, ele perguntava a Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro respondia: amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E dali a pouquinho, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E mais alguns instantes, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas?
Pedro era pavio curto. Pô, terceira vez o senhor está me perguntando, pelo amor, já não falei que eu amo? Eu morro por ti, faço qualquer coisa. Pedro era pavio curto, paciente. 3 vezes. Por que você me perguntou por 3 vezes? Ficou irritado. Jesus perguntou por 3 vezes para que Pedro olhasse para o seu coração. Porque tudo o que acontece conosco, tudo, procede do coração. Tudo começa aqui dentro. Todos os processos se iniciam dentro dos nossos corações. É a partir dos sentimentos que vamos agindo e determinando o que nos ocorrerá no futuro, dentro dos nossos corações. E Pedro pergunta a Jesus: por que me perguntas se te amo por 3 vezes? Eu te seguirei até a morte, Senhor. Sempre os gestos exteriores. E Jesus diz a ele: Pedro, crê, eu te levarei por onde não queres ir. Eu te levarei por um caminho que você não vai querer percorrer. E Pedro não entendeu. E aí ele era irritado. Poxa, primeiro ele me pergunta se eu amo por 3 vezes. Ele sabe que eu sou capaz de morrer por ele. Agora ele está dizendo que ele vai para um caminho que eu não posso acompanhar ele. Vê se pode. Eu que estive com ele em todos os momentos. Todas as passagens do Evangelho você vai ver lá. E Jesus se dirige para tal lugar com Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos de Jesus. Como que eu não posso te acompanhar agora? Que lugar é esse que você vai que eu não posso ir junto? Bravo. E aí Jesus fala para ele assim: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ele que morria por Jesus, hein? Que estava pronto para ir para qualquer lugar. Aí Pedro caiu do cavalo. Mas agora o Senhor está me chamando de traidor. Por que me toma, Senhor? E Jesus responde a Pedro: Simão, aprenderás ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro cortou a orelha do soldado por fragilidade. Ele ficou com medo, assustado, viu Jesus preso. Ele não vivia cortando a orelha dos outros. Ele fez aquilo no momento de desespero. Isso ocorre conosco diariamente. Só que nós nos colocamos como juízes e julgamos as pessoas. Aquele fez aquilo porque ele é ruim. É assim que nós fazemos. Eu conheço ele, ele fez porque ele é mau. Eu conheço ele como a palma da minha mão. Aí eu falo para você: feche a sua mão. E sem olhar para a sua mão, quantas linhas tem em suas mãos? Qual que é o tamanho de a distância de uma para outra? Vocês vão perceber que vocês não sabem. Nós não sabemos. Nós não conhecemos as nossas mãos. E nos arvoramos a dizer que conhecemos o nosso semelhante, que é um universo de sentimentos. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quando o mestre então é aprisionado, o soldado chega lá e diz: oh, não é você o discípulo que acompanhava o prisioneiro lá que está sendo julgado agora? E Pedro, assustado, frágil: nós faríamos a mesma coisa. Frágil. Ele não era ruim, era frágil. Pois estão vendo os caras prendendo, batendo, açoitando Jesus. Não, não sou eu. Eu não tenho nada com ele. E vai para outro lado.
E dali a pouco um outro soldado chega lá e pergunta: olha, mas não é você que sempre estava com Jesus, aquele que está sendo julgado agora? E ele corre: não, não sou. E dali a pouco uma mulher se aproxima dele e fala: não é você, o discípulo de Jesus que cortou a orelha do soldado? Olha lá o teu mestre sendo julgado. Não tenho nada com este homem. Frágil. Não mal, frágil. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Nesse instante o galo canta. E Pedro lembra-se da advertência de Jesus. Sai da cidade, senta-se no chão e chora como uma criança. Aquela sensação de ter traído Jesus. Aquele remorso. Jesus é crucificado. O desalento toma conta de todos os apóstolos. Mas aí ocorre a boa nova. 3 dias depois, o Espírito de Jesus ressurge. E convive ali com os apóstolos, com eles por vários e vários dias. E o novo ânimo toma conta daqueles cristãos. Porque Jesus venceu a morte. Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz: se nós formos capazes de mantermos a fé em Deus e na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. Se formos capazes de mantermos a fé em Deus e na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. Como dizia Maria de Nazaré, tudo passa. Tudo passa. A dor, uma hora ela passa. O teu espírito é imortal. O que é que pode durar tanto tempo assim? Nada. Tudo passa. Certa vez Chico Xavier pede a Emmanuel, ele estava enfrentando problemas, e ele pede a Emmanuel se Emmanuel poderia, lá no mundo dos espíritos, trazer alguma mensagem de Maria de Nazaré para ele. E Emmanuel disse: olha, eu vou ver, tem suas atribuições ali. E passado algum tempo, Emmanuel chega e fala: Chico, trago a mensagem da mãe de Jesus para você. Pegou a caneta, assim, pode falar que eu vou escrever. Tudo passa. Só isso? É só isso. Tudo passa. Nossa, tudo passa, que maravilha. Aí ele pegou, enquadrou aquilo, colocou na parede do quarto dele. Tudo passa. E ficou empolgado, e ficou emocionado com aquilo. E passava os dias, Emmanuel chegava: olha lá, tudo passa. E aquela empolgação: estou tão feliz. Emmanuel falou assim para ela: cuidado que isso passa também. Essa felicidade sua também uma hora passa. Vai devagar. Tudo passa. Se formos capazes de mantermos a fé em Deus e na imortalidade da alma, tudo passa. O ressurgimento de Jesus, então, reacende a esperança dos apóstolos, porque agora eles perceberam que o reino de Deus é obra divina nos corações e não uma obra exterior, fora de nós. Jesus vencer a morte e o mundo. Na pátria espiritual, então, nos será perguntado: o que construímos dentro de nós, em nossos corações? É disso que necessitamos nos conscientizarmos. Nada importa o que temos fora de nós, não é nosso, ficará aqui. O que trazeis? O que construímos dentro dos nossos corações? Isso vai com você. E volta quando você reencarna novamente. Isso te acompanha. Mas a maioria de nós dorme um sono absurdo enquanto encarnados. Um sono profundo. Porque o mundo material, ele apresenta tantas distrações que o nosso espírito se distrai. Correndo alucinadamente atrás daquilo que na verdade nos está emprestado, não é nosso. Pode ficar aqui. Jesus, então, ressurge em espírito. E ali ele convive
com os apóstolos e continua a ensiná-los. Ele fala a Pedro: Simão, vai até Jerusalém e constrói uma casa, a casa do caminho, e comece o trabalho de assistência, de amparo às pessoas. Mas que trabalho? Onde que está a casa do caminho? Se pegarmos um avião agora, vamos lá para Jerusalém. Vim aqui procurar a casa do caminho. Onde é que ela está? Nem escombros tem. Roma ainda tem escombros. Atenas, a casa do caminho, mas nem escombros você vai achar. Não existe mais, nem ruínas. Porque o trabalho que Jesus pede a Pedro tem que ser feito no coração. Os templos, isso aqui um dia, daqui a uns 1000 séculos, isso aqui não vai existir mais, vai virar ruínas, vai cair. O que importa é o que você construiu dentro de você. Imagina daqui 1 milhão de anos, você acha que essa casa vai estar aqui de pé aqui? O planeta um dia vai desaparecer. Mas o que você construiu dentro do coração é para sempre, te acompanha. Então os templos um dia não mais existirão. A construção eterna é feita no coração. Só isso é que importa. Só isso é que realmente importa, é o que fica conosco, o que construímos dentro de nós. Se o assassino soubesse a expiação que o aguarda em uma futura encarnação, ele não mataria. Se o suicida soubesse o que lhe aguarda para que ele possa reabilitar-se novamente, ele jamais tiraria a própria vida. E se nós soubéssemos as lágrimas que teremos que verter pela dor que semeamos na vida dos nossos semelhantes, nós não semearíamos o mal. É da lei. Passado o tempo, Pedro fundou ali a casa do caminho, e as tarefas começaram a se acumular, e Pedro não tinha mais tempo para nada. Toda hora sofredores ali, necessitando disso, necessitando daquilo, e não tinha tempo para nada mais. Aí ele tem uma recaída, decide fechar as portas às 5 horas da tarde. Então, eu vou ficar só até às 5 agora. Aí chegou às 5 horas, ele colocou todo mundo para fora. Vocês vão embora, amanhã vocês voltam, que eu preciso descansar. E pôs tudo para fora. Fechou a porta lá, entrou nos seus aposentos, estava se preparando ali para descansar. Dali a pouco um andarilho abre a porta e entra ali e vai atrás dele. E olha irritado: mas o senhor não está vendo que esta porta está fechada? Volta amanhã, meu filho, eu preciso descansar, eu estou exausto. O andarilho tirou o capuz, era Jesus. Pedro, a hora que vê o Cristo, ajoelha no chão, envergonhado, com as mãos no rosto, chora como uma criança, envergonhado. Jesus não fala nada para ele, espera ele chorar. Fala assim: Pedro, eu só pedi uma coisa para você: cuida das minhas ovelhas. Só isso. E Pedro chorava, desesperado. A hora que ele para de chorar, o Espírito de Jesus tinha desaparecido. Ele levanta, abre as portas e recomeça o trabalho novamente. Oscila, ocorre conosco. Tem hora que a gente quer desistir de tudo, quer largar de tudo. Eu não vou mais na casa espírita porque aquele lá não olha na minha cara, o outro não fala bom dia para mim. Problema da oscilação. Pedro também passou por isso. O tempo passa. Pedro se transfere para Roma, onde reunia-se com os cristãos das catacumbas, devido às perseguições. Ele estava com 80 anos de idade. Os cabelos já brancos, o corpo frágil, sem a energia de outrora, as forças físicas o abandonavam lentamente. Velhinho,
já precisava de alguém amparar para ele poder caminhar. Mas o coração de Pedro já não cabia mais no peito. Jesus havia construído uma obra divina, imensa, mas invisível aos olhos humanos, dentro do coração de Pedro. Dentro do coração. Ele é aprisionado e conduzido para o martírio na cruz. No caminho, margeando as águas do Tibre, ele entra em uma prece profunda e pede a Jesus que envie à terra novos servidores, porque ele já estava velho, estava chegando ao fim de sua existência. Ele já não pensava mais em si, mas na vinha, no Evangelho, na implantação do Evangelho nos corações. E caminhando rumo aos pântanos das montanhas vaticanas, onde ele seria crucificado, ele se vê envolvido por uma profunda saudade de Jesus. E o coração dele se transporta para a Galileia. E ele começa a recordar as passagens que vivera com Cristo. E uma profunda saudade de Jesus o envolveu. Ele nem percebeu que estava sendo pregado em uma cruz. Nem percebeu. Vivendo no passado, recordando as passagens com Cristo, quando ele e André e Jesus saíam pescar. As reuniões na casa dos parentes de Pedro, quando Jesus os ensinava. O seu sorriso amigo, a mensagem de paz que ele transmitia, o carinho com todos os sofredores. Ele retorna para o passado e nem percebe que seu corpo estava pregado na cruz. Completamente absorto naquela saudade. Nem percebe que as horas passavam. E ele não morria. A única coisa que ele percebeu foi Sertório Aniceto, um pretoriano, um soldado, que zombava de Simão, dizendo que ele era um ladrão, um imundo, ofendendo-o com impropérios mais absurdos. Aquele velho, arquejante, frágil, crucificado, e ele xingando e ofendendo Sertório Aniceto. Só que o tempo passava e Pedro não morria, e o Sertório estava com pressa. Ele queria ir para casa. Esse homem, ele não morre. Esse desgraçado não acaba logo isso. E foi ficando irritado com aquilo. Aí ele pega uma pedra imensa e mira na cabeça de Pedro e parte-lhe o crânio. O discípulo sente um torpor. O seu espírito se desprende e ele se vê ao lado da cruz, fitando os despojos físicos do seu corpo já sem vida. Mas ele se detém pouco tempo ali, porque ele olha para o céu e, como se rasgasse o firmamento, uma estrela vem se aproximando devagarzinho e Jesus chega até ele. O abraça como nos tempos da Galileia antiga, acaricia seus cabelos de encontro ao peito e parte com Pedro para as esferas de luz que Jesus preparou a todos os homens de boa vontade. Humberto de Campos nos relata que Pedro revê seus amigos e Jesus lhe proporciona, no mundo dos espíritos, experiências cósmicas assombrosas, maravilhosas. Por 2 semanas, Pedro convive com o Mestre, descansa, refaz suas forças, até que Jesus chega até ele e anuncia a despedida novamente. E Pedro lhe diz: mas mestre, para onde vais? E Jesus aponta um local distante, um pontinho pequenininho, escuro. Era a terra. Onde ele estava? A terra, Pedro. Preciso voltar para lá.
Mas por que, mestre? Vamos ficar aqui e conversar mais um pouco. E Jesus lhe responde: Simão, descansa o quanto quiseres nestas paragens que preparei para te receber. Mas no meu caso, não descansarei enquanto houver um gemido na terra. Enquanto houver uma única lágrima, não me será lícito descansar. Tenho que partir. O reino de Deus já estava consolidado no coração de Pedro. Ele levanta-se e diz: eu também vou contigo, Senhor. E de mãos dadas, retornam para a terra. Era a véspera de Natal. Alguns cristãos estavam sendo imolados no circo romano. E Pedro se comove até as lágrimas, porque aqueles homens marchavam para o martírio cantando. Cantando. E muitas vezes nós estamos vindo para a casa espírita magoados uns com os outros. Eles marchavam para a morte e cantavam. Pedro se comove. E Jesus toca-lhe o ombro. Ele diz: Simão, alguém te procura. Quem, Senhor? Ali, ó, aquele homem. E Simão dirige-se até a ele. E para sua surpresa, quando ele chega no local em que o homem o chamava, estava de frente ao seu túmulo, onde o seu corpo estava enterrado, o túmulo de Simão Pedro. E ele olha para o homem com a criança no colo, a criança muito doente, agonizando, e aquele homem desesperado, orando a Simão Pedro que curasse o seu filho. Era Sertório Aniceto. Convertera-se ao cristianismo, arrependera-se da violência que havia tratado Simão, e ali estava, abatido, com o seu filho nos braços, implorando a Simão que lhe perdoasse e que curasse o seu filho, porque ele sabia que os cristãos pagavam o mal com o bem. Simão Pedro impõe as mãos sobre a criança e ela é curada. Sertório Aniceto abraça-se ao seu fardo mais precioso e regressa para sua casa feliz. Para ele, Sertório, iniciava-se ali a construção do reino de Deus em seu coração. Para Pedro, o trabalho continuava. E para nós, hoje, espíritas cristãos, nesta casa abençoada que nos acolhe e que completou 105 anos de auxílio e de amparo, fica o convite a todos nós que iniciemos hoje a construção do reino de Deus dentro de nós. Que a paz de Jesus nos envolva. Vamos em paz.